Olá, meus queridos, nós estamos aqui mais uma vez para levar até você o programa Homem de Verdade. E hoje o nosso tema é Homens e a Espiritualidade. Como é a tua vida com Deus? Como é essa ligação, essa intimidade? Sabe por quê? O nosso relacionamento com Deus pode acontecer de diferentes formas. Pelo que eu estudo da palavra de Deus, ou através da oração, ou também através de outras atividades. Por isso, devemos entender qual é a importância da espiritualidade cristã em nossa vida e como isso pode influenciar vários aspectos em nosso cotidiano. Esse é o tema que vamos debater dentro do nosso programa Homem de Verdade. Está aqui conosco para debater sobre este assunto nosso querido pastor, escritor, homem de Deus, Reginaldo Cruz. Está aqui também pastor Leandro, ele é um servo de Deus, também um dos auxiliares aqui do Ministério Catedral da Família. Pastor Rui Diogo, também um dos pastores aqui da Catedral da Família, que também é um obreiro aqui. Como cultivar uma nossa vida consagrada a Deus? Pastor Reginaldo. Olha, antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com homens de verdade, não é verdade? Ótimo. A vida espiritual é o nosso grande desafio. Uma vida espiritual que agrada a Deus, até porque a vida espiritual, antes de tudo, ela deve ser verdadeira, né? Vem o tempo e já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, a vida espiritual, ou a espiritualidade, ela parte do princípio que ela deve ser verdadeira. Não há como a gente manipular Deus ou enganar a Deus sobre nós mesmos, né? A Escritura tem centenas de versículos dizendo que Ele nos conhece, que Ele sabe os nossos caminhos, os nossos desígnios, Ele conhece tudo ao nosso respeito. Então, a vida espiritual, ela acaba sendo a necessidade nossa de cada dia, é a vida de culto, é o cotidiano. Isso não acontece somente no ambiente religioso, mas acontece no ambiente profissional, empresarial, escolar, familiar. Então nós somos chamados a servir a Deus, a adorá-lo, a desenvolver uma espiritualidade no cotidiano, no dia a dia. Pastor Rui Diogo, quais são os benefícios que uma vida de comunhão com Deus traz para nós, homens? Pastor, quando nós falamos uma vida espiritual, ela nos traz muitos benefícios, principalmente a vida espiritual cristã. Quando você se dedica à palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus, e que a gente coloca ela no nosso cotidiano, de manhã, durante o dia, à noite, aonde a gente estiver, que a gente coloca a palavra de Deus em ação, buscando sempre a presença do nosso Deus, o Senhor, todos os dias nós estamos sendo edificados. Há uma transformação, uma restauração todos os dias. À medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos abrindo a nossa mente e nós vamos evitando muita coisa que a gente fazia no passado e hoje a gente não faz mais. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta o que nós devemos fazer. Aí essa espiritualidade nossa, ela vai crescendo de tal forma que nós vamos se achegando a Deus de tal forma que nós queremos separar as coisas que é oferecido para nós. Nós já temos na mente que em qualquer decisão a gente vai correr para a palavra de Deus para tomar qualquer decisão. Então isso é um cotidiano todos os dias da nossa vida. Pastor Leandro, a santificação é um desafio que o homem precisa ter dentro dele. Como desenvolver essa prática diária para uma intimidade real com Deus? Pastor, é o seguinte, a vida cristã, ela é como diz o pastor Rui, é uma prática diária. Então o que acontece? Quando nós buscamos a consagração, nós estamos indo ao encontro da santificação. Por quê? Porque nós conhecemos a bondade de Cristo, nos inserimos nessa bondade e nós sentimos a necessidade, porque quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo habita em nós. E tudo aquilo que era prática pecaminosa na nossa vida começa a nos incomodar. Por exemplo, eu já vi pessoas que se converteram e continuavam fumando. Mas quando eles começaram a conhecer a Cristo, aquilo começou a incomodá-los. O álcool, o cigarro,
Então tudo isso começou a incomodar. De certa forma, o Espírito Santo começou a constranger aquela pessoa e forçar aquela pessoa a sair daquele estado, porque o amor de Cristo nos constrange. A pessoa começa a se santificar, aí ela começa a ter a prática da oração, que é a comunhão com Deus, a prática do jejum, aí ela vai se consagrando, ela vai se separando através da palavra de Deus até chegar à santificação. Então o que acontece? Quando nós falamos sobre a questão da espiritualidade, nada mais é uma entrega diária, uma busca diária e uma necessidade que o homem tem diariamente de se aproximar de Deus. A Bíblia fala, eu até marquei aqui, em Levítico 27, versículo 7 e 8, diz assim, ó: consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. A pessoa conhece o amor de Cristo, a bondade de Cristo, começa a se consagrar e Deus começa a santificar tudo aquilo que é obra. Porque a consagração é como se nós estivéssemos entregando a Deus um holocausto, um sacrifício. E esse sacrifício Deus aceita e nos santifica. Então é por isso que é importante nós estarmos tendo essa prática da santificação para que nós possamos ter todos os dias essa consagração diária, né? Que precisamos todos os dias. Pastor Reginaldo, nós estamos vendo aqui várias formas de nós estarmos realmente em uma vida de espiritualidade, de comunhão com Deus. Como é que nós devemos desenvolver o jejum em nossa vida? Olha, por incrível que pareça, na Bíblia o jejum não é uma doutrina, né? Tem pessoas que pregam o jejum como um elemento doutrinário, mas não é uma doutrina. O jejum é uma prática devocional. Jesus disse, quando jejuardes. Ele não coloca o jejum numa categoria de algo que é obrigatório. Então Jesus já está falando de uma prática recorrente ao judaísmo que tem continuidade no cristianismo, que é o jejum. No Antigo Testamento, o jejum está ligado a uma devoção a Deus, está ligado à submissão, sobretudo à resiliência, capaz de suportar. Você entrega-se a Deus, tem abstenção de alimentos e você suporta tudo isso em prol da espiritualidade. No Novo Testamento, o jejum ele está ligado diretamente à mortificação do pecado. Isso não significa que quando jejuamos nós estamos acabando com o pecado, ou seja, dando uma sentença final ao pecado. Não. Se dissermos que não temos pecado, nós mentimos, né? Mas o jejum, ele mortifica o pecado no sentido que ele prepara o nosso espírito para se aproximar de Deus. Quando jejuamos, logo, nós estamos mortificando o nosso eu, crucificando o nosso eu e mortificando a nossa carne. Então, quando a gente, na vida cristã, o tempo todo, o dia todo, estamos lidando e travando uma guerra espiritual, o jejum é uma das melhores ferramentas para a gente entrar nessa batalha espiritual. Então, o jejum ele tem a ver, no Novo Testamento, com o preparar-se para a guerra, para a batalha, para as lutas da vida. É importante também dizer a todos que acompanham o programa Homem de Verdade que o jejum não é uma moeda de troca. O jejum não é uma permuta. O jejum ele não é algo que deve ser tipo aquilo que nós chamamos no popular, o toma lá da cá. Não, o jejum é uma atitude de contrição, de sinceridade e de quem tem intimidade com Deus. Jejum não é para quem é alheio, averso a Deus, mas é para os que têm intimidade com Deus. É engraçado que, quando fala de jejum, que o pastor Reginaldo está dizendo aí, 99% das pessoas faz um jejum diferente. É o que o senhor falou, quer fazer uma troca com Deus. Eu vou jejuar para Deus me dar isso. Para receber uma bênção. Eu vou jejuar para acontecer isso. Eu vou jejuar para mim ser mais santificado. Eu vou jejuar para me adquirir isso. E não é isso que o senhor está falando, realmente o jejum não é para isso. O jejum é para nós aproximarmos de Deus. Interessante que quando você está jejuando, você está na presença do Espírito Santo, no jejum, o Espírito Santo de Deus te leva a você reconhecer até os pecados que você não lembrava, no jejum você lembra dele.
O que é isso? Te aproximando você, se arrepender e chegar mais a Deus. Mas as pessoas têm o jejum diferente. Acham que o jejum é fazer uma troca com Deus. E isso está errado. Realmente, pastor, é desse jeito mesmo, o jejum. Eu também tenho, eu gosto de ver o sentido da palavra livre-arbítrio. As decisões, as escolhas, nós temos a oportunidade de escolher. Quando eu parto para o jejum, eu quero mostrar que eu preciso ter um autocontrole dos meus desejos. Hoje tem pessoas que falam, vou fazer o jejum do refrigerante, eu vou fazer o jejum da Coca-Cola, eu vou fazer o jejum da carne, vou fazer o jejum disso. Então ele está mostrando que ele quer obter um controle. E Deus gosta disso, porque no sentido assim, de ele mostrar que ele está mudando as suas práticas, a sua forma de vida. Porque senão nós vivemos um mundo desenfreado. Tudo me é lícito, tudo me convém e vamos levando a vida. Né? Por exemplo, lá em Gálatas 5 tem a descrição lá das obras da carne, né? Se praticássemos o jejum, se jejuássemos diariamente, nós, numa certa medida, não sei mensurar quanto, nós diminuiríamos de maneira bem expressiva as práticas do dia a dia que são meramente carnais. Quando eu digo que o jejum não é uma moeda de troca, né? Ele não é para ser barganhado com Deus, mas ele é para trabalhar a nossa autoimagem diante de Deus, é que o jejum ele serve de uma certa maneira para aplacar a força e a veracidade da nossa própria carne. Porque a nossa carne, ela indica diariamente que a gente tem que cumprir os desejos dela, né, que são os desejos carnais, praticar as obras dela, que são as obras da carne, e o jejum, ele serve para nos colocar mais sensível diante de Deus. Então, todo homem espiritual, todo homem íntimo de Deus, ele reconhece e sabe que o jejum, ele será eficaz na vida dele. Muito bem, o assunto é importante porque nos arremete para uma vida de comunhão com Deus. Dentro da espiritualidade, nós temos diferentes formas de nós buscarmos uma vida melhor, uma vida de comunhão com Deus, né? E nós vamos para um breve intervalo. Você vai conhecer os nossos parceiros que têm nos abençoado, nos ajudado na condição de chegar até você, até o teu lar, para te abençoar. Um minuto só, nós queremos dar continuidade a este tema, esse assunto tão importante para você. Quarta Profética. Você que se encontra doente, triste, está com depressão, sofrendo com ansiedade, medo do amanhã. Pastor, mas eu sofri falências, mas não acabou. Pastor, teve divórcio no meio da minha família, mas não acabou. Teve enfermidade no meio da minha família, mas não acabou. Na sua casa, ninguém morre antes do tempo de Deus. Venha buscar o seu milagre. Balança a perna. Dá uma mexida na perna aí, ó. Como é que tá? Saiu? Saiu ou não? Da mão. Dá uma voltinha comigo. Aí enquanto a senhora anda, Jesus vai tirando a dor, ó. Toda enfermidade, olha aí, ó. Ela já está glorificando. Recebe agora no nome de Jesus. A partir do dia 5 de maio, serão 7 quartas-feiras, a partir das 19h30. Se prepara, Deus vai marcar tua vida, Deus vai marcar teu ministério, Deus vai marcar tua família. Se prepara, porque a tua vida vai ser marcada por Deus. Profetas de Deus estarão trazendo mensagens que irão transformar sua vida. E nesta quarta-feira estará conosco o pastor Patrick Rabelo. Ai, meu Deus, sabe o que eu vejo? Você preocupado uma noite sem sono, mas o lugar que eu te vejo não é uma casa, é um apartamento, numa rua que chama 58, e o apartamento é o 2404, eu estou inventando? A senhora me contou, né, pastor? Deus está falando aqui nesse lugar. Alameda Ricardo Paranhos, 728, Setor Marista.
Sabe o que o Espírito de Deus está liberando nessa noite aqui na Catedral da Família em Goiânia? Ele está dizendo: tem um S de Deus chegando para a tua vida. S do que, pastor? De surpresa de Deus sendo liberada. Igreja Catedral da Família. A semente é um sonho que transborda, renova, multiplica. A indústria Cristal Alimentos respeita a jornada dos grãos que passam por um rígido processo de seleção. Em cada etapa, dedicação, precisão e humanização. Ingredientes selecionados, alta tecnologia e um toque de carinho garantem em sua casa a pureza que a sua família merece. Geração após geração, Cristal Alimentos, pureza alimentando a vida. Olá, eu tenho um convite muito especial para você. No rodapé do seu televisor aí tem o nosso telefone. Eu queria que você ligasse para nós. Eu quero conversar com você, eu quero orar com você. Eu não sei que situação você se encontra, se você está só, se você está precisando conversar com alguém, se você não pode sair, mas pode conversar. E nós estamos aqui à sua disposição, querido. Ligue para nós, olha, o telefone está aí, sempre haverá, todos os dias, durante o dia, haverá um pastor aqui para te abençoar. E eu aguardo a sua ligação. Deus te abençoe. Estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Gente, essa palavra é forte. Mas não é. É porque nós temos que aperfeiçoar cada dia a nossa vida em uma comunhão genuína. Porque Deus tem pressa em nos ajudar. Deus tem pressa em nos abençoar. Deus quer que nós vivamos o melhor dessa vida. E em muitas situações, a nossa vida não nos credencia a sermos possuidores dessas bênçãos e das promessas de Deus. E esse programa hoje pode abrir uma porta de oportunidade para você meditar que em Deus você pode ser mais do que vencedor, né? Estamos falando aqui de uma comunhão, uma vida de espiritualidade. E eu queria trazer uma pergunta aqui na mesa para que todos pudessem falar sobre esse tópico. A meditação na palavra de Deus traz algum valor prático para o homem viver uma vida melhor com Deus? Eu me lembro de Davi. Talvez Davi seja o personagem bíblico em toda a Escritura que mais falou sobre a meditação. Ele praticamente fala sobre meditação em quase todos os seus mais de 70 salmos. E é importante que, às vezes, a gente pensa que meditação é coisa de esotérico, né? De pessoas que desenvolvem a sua mediunidade. Pensamos que meditação é coisa para pessoas que são altamente místicas. Davi é um exemplo de alguém que cultiva uma meditação com Deus e através de Deus. Por exemplo, ele é poeta, é escritor, é hábil na arte de guerrear. O texto bíblico diz que ninguém conseguia vencer Davi, ele era muito ágil. O texto diz que era talvez o principal guerreiro. Davi transformou Israel, que era uma sociedade tribal dividida em 12 tribos, transformou em um estado, criou um poder central, um exército, então ele mudou a história de Israel. E a principal credencial de Davi é um gênio militar, um guerreiro, um homem que com a espada venceu e eliminou muita gente, principalmente os inimigos de Deus. Mas como encontrar o aspecto meditação em Davi? É isso que nos chama a atenção. Então, a gente vê o outro lado de Davi, que o tempo todo, mesmo sendo hábil na arte de guerrear, sendo um comandante, vamos dizer assim, mas ele está o tempo todo imerso em Deus. O tempo todo desenvolvendo a sua espiritualidade em direção a Deus. Davi tem uma sensibilidade das mais aguçadas, e essa sensibilidade faz que ele o tempo todo procura Deus, Deus o tempo todo está em busca de Davi. Então, Davi, ele encontra tempo onde não há tempo. Davi, às vezes, parece que ele não tem na sua agenda espaço para prioridades que são importantes e relevantes na vida de um homem, mas Deus sempre encontra prioridade na sua agenda. Isso é importante. Então, não é exagero dizer que Davi é talvez a grande referência do Antigo Testamento quando o assunto é meditação. Estar imerso em Deus, pensando em Deus, dialogando com Deus, conversando com Deus. Os seus escritos, os seus salmos é uma prova clara de que ele era um homem que meditava em Deus. Pastor Rui,
você estudando a Bíblia, traz alguma prática de vida melhor com Deus? Pastor, como traz? Quando o pastor Reginaldo fala a respeito de Davi, eu posso entender que Davi, aonde ele ia, aonde ele passava, ele estava meditando em Deus. Tudo que Davi fez, que ele fazia, ele primeiro meditava em Deus. E não é à toa, né, que Deus falou na palavra que achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fala toda a minha vontade, através da meditação, a comunhão que ele tinha com Deus. E eu vejo aqui, quando fala a respeito de meditação, Josué, né? Josué fala para medita nesse livro dia e noite, dia e noite. O sucesso vem. O sucesso vem. Que através da meditação, você lendo a palavra de Deus, o livro de Provérbios, por exemplo, é um ensinamento fantástico para as pessoas. Tem um ensinamento para todas as áreas da sua vida que você precisar, o livro de Provérbios nos ensina. Não é à toa que tem 31 capítulos e, né, no 31, cada dia tem um versículo. E eu fico assim maravilhado com o que Deus tem feito na minha vida, pastor Reginaldo, porque a maior alegria que eu tenho é quando eu pego na palavra de Deus para ler, porque aquilo é um tônico para a minha vida, é um refrigério. Às vezes a gente se encontra numa situação e de repente quando você abre a Bíblia, é Deus falando com você e diante da palavra de Deus você tem a disponibilidade de tomar uma decisão, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. A coisa mais difícil que eu acho na palavra de Deus é descobrir a vontade do Senhor. Mas para isso a gente tem que estar meditando e tem que estar buscando todos os dias. É na meditação da palavra de Deus é que nós vamos alcançar o nosso sucesso na vida cristã. Tem horas, né, pastor Rui, que a gente chega em casa, nós homens, né? Chegamos em casa e ficamos assim ávidos, interessadíssimos em ver as notícias do dia. Aí você vai para a televisão, desgraça. Você vai para os meios de comunicação, frustração com aquilo que você está confrontando no seu dia a dia. Mas a palavra, ela te alimenta. A palavra, renova, ela vai lá na tricotomia da vida, né? Ela vai lá na alma, curando, encorajando, abençoando, mostrando que você não está só, que tem uma oportunidade de uma caminhada maravilhosa com Deus. Então hoje, queridos, vocês precisam rever até a forma de vida, né? Pastor Leandro, como é que a forma de uma leitura prática pode trazer benefício na vida do homem? Pastor, todos nós temos desafios. Quando nós acordamos de manhã, nós temos os nossos objetivos, nossos sonhos, nossos propósitos, nossos projetos. O engraçado é que a pessoa, ela sai desenfreadamente no seu dia a dia e não medita na palavra de Deus. Ele simplesmente acorda de manhã e já traça os seus próprios projetos, seus próprios planos e segue o seu dia. E no final do dia, ele vai ponderar o que deu certo e o que não deu. É normal que aconteça isso. Mas o que acontece? A palavra de Deus, que até o pastor Rui citou esse versículo, que está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué tinha uma batalha muito grande, porque no primeiro versículo ele fala assim: Moisés é morto, está morto, agora eu entrego para você a incumbência de tomar posse dessa terra, que é a promessa. E ele recebe as instruções de Deus e dentro das instruções está escrito o quê? Não te aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Então nosso papel, quando nós acordarmos de manhã, eu tenho um costume já, né? Porque a vida cristã nos traz também esses costumes de lermos a palavra de Deus todos os dias e meditarmos na palavra de Deus. Engraçado, nós estávamos falando sobre jejum, né? Jejum, todo mundo antigamente falava assim: hoje eu estou numa certa idade e não consigo fazer jejum. Ou será que o jejum é certo ou errado? A ciência hoje embasa como um dos princípios da saúde do homem e da mulher o jejum intermitente, a partir de 12 horas, 14 horas, 18 horas.
Então, quer dizer, quando nós vamos falar sobre versículo, o aplicativo hoje, a rede social hoje que é mais utilizada é o quê? É o Twitter, 140 caracteres, que é o versículo da Bíblia. Então, quer dizer, as pessoas falam, eu tenho como meditar na palavra de Deus. São versículos, a pessoa vai meditando. Não estou falando para você ler capítulos e capítulos e não meditar nela. Mas você buscar, através do Espírito Santo de Deus, uma revelação que venha da palavra. Não é verdade? Quantas vezes nós lemos a palavra de Deus e Deus tem norteado a nossa vida? Porque a Bíblia não é simplesmente um livro espiritual só, não. É um livro também que traz ensinamentos para a nossa prosperidade, para ensinamentos para a família. Todas as lutas que nós temos e as adversidades que nós passamos, nós encontramos na Bíblia. Então, meditar na palavra de Deus não é mais uma opção, é uma obrigação e é uma chave para o sucesso. Muito bem, eu oportunizei a vocês a falar sobre o valor prático de uma meditação, da busca da palavra. O salmista Davi, ele fala no Salmo 119, versículo 105. Luz para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra. Sabe, quando nós falamos isso, é direcionamento. Tem muita gente aí andando aí a esmo, sem direção, sem rumo. É como você diz, não tem um planejamento espiritual, ele tem um planejamento físico. Ele tem um planejamento que a sua capacidade física e financeira e intelectual lhe permite uma caminhada, mas ele nunca busca em Deus a resposta. Lá em Mateus 6,33 tem um ensinamento muito importante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe o que é isso? É uma vida de comunhão, uma vida de espiritualidade, uma vida voltada para Deus. Aí você fala, mas então eu vou ter que viver agora o dia inteiro com a Bíblia debaixo do braço, onde eu parar, onde eu for. Não, não. O que a Bíblia fala em Eclesiastes? Tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito de Deus aqui na terra. Então tem um tempo de você viver, de passear, de descansar, de desfrutar, mas tem que ter um tempo também de comunhão, querido. Como é que você quer buscar algo que você não se ofereceu? Eu sempre cito isso aqui na igreja. Como é que você quer sacar se você não depositou? Então, só realmente quem tem saldo para buscar algo em Deus é quem deposita. Deposite fé, deposite oração, deposite comunhão, deposite verdadeiramente uma atividade com Deus. Cria na sua comunhão com Deus uma atividade que você vai fazer na sua vida. Tem gente que gosta de cultuar o corpo, gosta de fazer ginástica, gosta de fazer... Cultua a sua vida espiritual também. Vá adorar o seu Deus, vá em oração, vá buscar. Querido, é tempo de você se levantar. A pandemia está aí e assolou o mundo e botou você recluso. Não, nessa reclusão sua, aproveite o tempo. Vai estudar, vai ler a palavra, vai buscar o melhor de Deus, vai buscar a direção, a lâmpada que vai direcionar o teu caminho, a lâmpada que vai dar a luz para você obter o sucesso e a vitória para a tua vida. Então está nas suas mãos uma vida melhor com Deus. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você refletisse sobre isso. E que Deus te abençoe em nome de Jesus.